Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Laila e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre essas palavrinhas que estão escritas aí na tela, que é Lowest Common Ancestor, LCA, Binary Lifting e Eulertor. Se você não sabe que palavrinhas são essas, eu estou falando de algoritmos em árvore, ok? Então isso aqui que eu estou trazendo hoje é o básico de algoritmos em árvore no contexto de programação competitiva. E quando eu digo básico, não significa que é simples, tá? Significa só que com isso aqui você faz muitas questões que envolvem em algum momento a árvore e também você consegue entender muitos algoritmos mais complexos de árvore posteriormente, porque a maior parte deles usam uma coisinha ou outra disso aqui, ok? Então, dominar bem essa aula eu acho que é essencial, assim, para aumentar a performance nas questões. Então, vamos lá. Essa aula tem pré-requisitos, então, como deu para perceber, eu estou falando de árvores, né? A árvore é um grafo. Então, é bom você saber o que é um grafo antes de ver essa aula. E, além disso, também saber o que é uma DFS, é uma busca em profundidade em grafo. Se você não sabe o que é, tem uma aula aqui no canal da Maratona mesmo, que fala de DFS e BFS. Dá uma olhadinha lá e depois você volta. E também o segundo pré-requisito que eu coloquei, mas que ele não é obrigatório, ok? É só que eu acho que se você entende programação dinâmica, você vai conseguir entender uns passos melhor do que em alguns momentos que eu vou fazer aqui na aula. E tem um terceiro pré-requisito, que também não é obrigatório, é só que não é obrigatório para entender a matéria, mas em algum momento eu vou fazer uma questão que vai envolver queries in range. Então, se você nunca ouviu o que é isso, talvez você procura, assim, coloca no Google como fazer queries in range com update, aí tem de soma, aí tem query in range de mínimo, enfim. Eu vou usar query de soma com update em um momento para fazer uma questão, e no final da aula também vou citar uma estrutura que faz query em range de mínimo, e aí se você já souber, é bom, mas se não souber, não precisa. Enfim, então vamos logo começar. Vou começar falando o que é uma árvore. Então, uma árvore, eu espero que todos saibam, é um grafo conexo, sem ciclos. Então, aqui, prazer, nossa árvore, que a gente vai usar muito hoje ela ainda. E aqui eu vou trabalhar sempre com árvores enraizadas, né? Então, pega a sua árvore favorita e escolhe uma raiz. Eu estou trabalhando com esse tipo de árvore, tem uma raizinha. E quando a gente tem uma raiz numa árvore, a gente pode introduzir essa noção de ancestralidade. Então, os ancestrais de um vértice V vão ser todos aqueles vértices que estão no caminho de V até a raiz. Então, no caso, o vértice 6 aqui, eu marquei os ancestrais deles, que é o 4, 3 e 1, porque está todo mundo no caminho do 6 até o 1. O 1zinho é minha raiz, ok? E outra noção que a gente vai precisar aqui na nossa aula é a noção de profundidade. Então, a gente diz que a profundidade de um vértice V é a distância de V até a raiz. Então, naturalmente, a raiz está à distância 0 dela mesma, e aqui o vértice mais distante está à distância 3, né? 0, 1, 2, 3. Então, é isso. E agora, finalmente, eu posso introduzir uma das nossas estrelas da aula de hoje, que é o Lowest Common Ancestor, LCA, que ele é definido assim. Dado dois vértices, então dado aqui o nosso vértice 6 e o nosso vértice 5, o LCA deles vai ser, dentre todos os ancestrais comuns de 6 e 5, o de maior profundidade. Então, por exemplo, o 6 e o 5, eles têm o 1 e o 3 de ancestral, mas o 3 está mais embaixo na árvore, então o 3 vai ser o nosso LCA, ok? E aí, agora que você sabe o que é um LCA, você já consegue me falar um algoritmo ingênuo para computar ele. Ingênuo eu digo em tempo de O de n, quantos vértices tem na árvore. Então, assim, não sei você, mas o primeiro que me vem à cabeça, pra gente descobrir qual que é o LCA de dois vértices, começa com dois ponteiros, um em cada vértice. E aí você vê qual que tem maior profundidade, tá mais embaixo.
E aí você sobe ele. E aí você vai fazendo isso, até que os dois ponteiros eles estão no mesmo vértice. E esse vértice vai ser o LCA. Eu coloquei aqui um exemplozinho. Então, a gente começa com os vértices 6 e 5. Um ponteiro no 6, um ponteiro no 5. O de maior profundidade é qual? É o 6. Então, a gente vai subir pro pai dele. Agora, o de maior profundidade, tanto faz, né? Os dois são iguais, mas eu vou escolher o 4. Então, subindo pro pai dele, eu tô no 3. O de maior profundidade é o 5. Vou subir pro pai dele. E agora os dois vértices, os dois ponteiros estão no mesmo vértice. E esse vértice é o nosso LCA. Então, qual que é a complexidade, né? No pior caso, se os dois vértices estão lá embaixo, eu vou ter que subir todos os vértices da árvore e no final eu vou percorrer todos os vértices. Então, a complexidade é O de N. E será que a gente tem como melhorar? Então, assim, eu não sei vocês, mas quando eu penso nesse algoritmo, eu fico, nossa, eu ter que subir com os dois ponteiros sempre parece um desperdício, né? Será que não tinha como eu subir com um ponteiro só? E toda vez que eu subia, eu ficava verificando se o vértice que eu tô, ele é um ancestral do vértice que eu deixei lá embaixo. Eu tive que sair rapidinho, gente, mas, enfim, voltando à ideia, então eu quero, de alguma forma, não ter que subir com os dois ponteiros, né? Eu quero subir com um ponteiro só e ficar verificando se o que eu tô subindo, ele é ancestral do que ficou embaixo ou não. E aí eu vou parar quando eu achar que ele é um ancestral pela primeira vez. Mas como é que eu verifico se um vértice ele é ancestral de outro? Até agora a gente não sabe assim, muito como em tempo rápido, né? Então é por isso que eu vou introduzir esse próximo tema, que é os tempos da DFS. Parece meio aleatório, mas vocês vão entender como é que as coisas se encaixam. Então, vamos pensar numa DFS, numa árvore, e a gente vai anotar para cada vértice qual foi o tempo que a DFS entrou nele e saiu dele, ok? Então vamos lá. No vértice 1, a DFS começou agora, né? Então tá no tempo 0. E aí foi pro vértice 2 no tempo 1. E aí agora ele saiu do vértice 2 no tempo 2. Ele entrou no vértice 3 no tempo 3. Entrou no vértice 4 no tempo 4. Ele entrou no vértice 6 no tempo 5 e saiu do vértice 6 no tempo 6. Então eu já coloquei os dois aqui pra vocês. Agora ele saiu do vértice 4 no tempo 7. Entrou no vértice 5 no tempo 8. Saiu do vértice 5 no tempo 9. Saiu do vértice 3 no tempo 10. E saiu do vértice 1 no tempo 11, né? Então, olha só que interessante. A gente fala que um vértice V ele é ancestral de um vértice U se somente se o tempo de entrada do V é menor ou igual do que o tempo de entrada do U e o tempo de saída do V é maior ou igual ao tempo de saída do U. E por que isso? Eu não vou falar tão formalmente o que está acontecendo, mas olha só. Se a gente pega o vértice 4 aqui, quais são os vértices que têm tempo de entrada menor que o 4? São os vértices que estão para cima à esquerda dele, né? O que a DFS chegou primeiro. Então eu marquei de vermelho. Aí quais são os vértices que que tem um tempo de fechamento maior ou igual ao 4? São os vértices que estão para cima, à direita dele. E aí de roxo aqui ficou os vértices que são tanto de vermelho e tanto de azul, né? Que são os que fecham, os que abrem antes e os que fecham depois, e eles ficaram roxinhos. Que são exatamente os ancestrais do 4. Então, a intuição é meio que quando você pega a interseção dessas que estão à esquerda para cima e desses da direita para cima, fica só o caminho do nosso vértice que a gente está olhando até a raiz, que são exatamente os ancestrais. Enfim, não é uma super prova, mas essa é a intuição do que está acontecendo. Então, a gente pode tentar melhorar o LCA com aquela nossa ideia que a gente falou. Agora a gente sabe qual que é um check em O de 1 para ver se um vértice U ele é um ancestral de um vértice V.
é só a gente calcular a DFS, calcular os tempos da DFS, e aí isso gasta o de N, mas a gente deixa pré-computado. E aí agora, quando a gente quer perguntar, o vértice V ancestral do vértice U, a gente só checa os tempos de entrada e os tempos de saída da DFS. Então, nosso novo algoritmo é fazer exatamente o que a gente queria fazer. A gente vai subir só com 1, e aí a gente vai, toda vez que a gente subir com o vértice, perguntar, esse aqui já é ancestral do que ficou lá embaixo? E aí, se sim, a gente encerra o algoritmo, se não, a gente continua subindo até a gente encontrar um ancestral. E qual é a complexidade disso, né? Que a gente tentou melhorar o algoritmo, mas será que a gente melhorou mesmo? Então, para pré-computar os tempos de entrada e saída na DFS, a gente gasta O de N. Para verificar a ancestralidade, a gente gasta tempo O de 1, legal. E para subir na árvore, a gente ainda gasta tempo O de N. Mesmo que a gente tá subindo só com um ponteiro, a gente ainda pode subir O de N vértices. Então, assim, a gente tentou melhorar e não conseguimos, né? Mas será que tem como melhorar assintoticamente? Então, a gente não quer mais um algoritmo O de N, a gente quer um algoritmo mais rápido mesmo. E aí, agora que eu vou introduzir para vocês nossa segunda estrela da aula, que é o Binary Lifting, que é uma ferramenta que a gente vai usar no LCA para conseguir calcular ele mais rápido. E aí, a principal ideia do Binary Lifting é que a gente não precisa ficar subindo com um ponteiro de uma em uma unidade. A gente pode tentar dar passos maiores, sabe? Tipo, intuitivamente, se eles estão lá no finalzinho da árvore, se a gente ficar subindo de um em um até chegar no ancestral em comum, vai demorar muito. Então, a gente quer dar um passão. E aí, mais precisamente, a gente vai dar passos em tamanho de potência de 2. Então, a gente vai tentar, a cada iteração, dar o maior passo possível para um vértice que não é ancestral do que a gente está procurando. Por que a gente quer dar um passo para um que não é ancestral? Porque se a gente der um passo para um que já é ancestral, a gente não sabe se ele é o primeiro ainda, né? Então, a gente quer ficar dando passos em potência de 2 para os que não são ancestrais ainda, para a gente saber, porque quando a gente não conseguir dar nenhum passo mais, a gente sabe que o nosso pai vai ser o LCA dos dois vértices. Então, aqui tem um exemplo, eu quero achar o LCA do 4 e do 11. Então, a gente vai tentar dar passos em tamanho de potência de 2. Claramente, eu não consigo dar um passo de tamanho 8 aqui, se eu sair do... Eu tô saindo do 11, tá, gente? Eu tô saindo do 11, então eu vou tentar dar um passo de tamanho 8, nem tem como, porque a árvore aqui não tem 8 vértices pra cima. Mas então eu vou tentar dar um passo do tamanho da segunda maior potência de 2 que eu consigo, que é 4. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou pro vértice 7. O 7 não é um ancestral do 4, então eu posso dar esse passo. Agora que eu tô no 7, se eu der eu também não consigo dar um passo de tamanho 4 agora, porque senão eu vou sair da árvore. A maior potência de 2, que eu consigo dar um passo, que não vai virar um ancestral ainda, é 1. Porque se eu der um passo de tamanho 2, eu vou pro 3 aqui, o 3 já é um ancestral do 4. E agora eu vou pro 5. E aí no 5, eu não consigo, vocês percebem, dar um passo de tamanho de nenhuma potência de 2. Eu só, sem que o vértice vire um ancestral de 4. Quando isso acontece, então nosso algoritmo, ele finaliza e a gente sabe que o LCA é o pai do 5, que é exatamente o 3. E o 3 é o LCA do 4 e do 11. E por que isso funciona, né? Eu não vou dar uma prova muito detalhada, mas eu acho que não é muito difícil de acreditar que qualquer número ele pode ser escrito como uma soma de potências de 2. Se você pensar em números binários, é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Tipo, os bits que estão ligados vão ser as potências de 2 que você vai somar para chegar no seu número que você quer. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo no nosso algoritmo também. Os nossos passos que a gente está dando é mais ou menos quais bits que a gente está ligando para formar um número. Então, por exemplo, se a nossa distância é 7, a gente vai dar um passo de tamanho 4, e aí depois a gente vai dar um passo de tamanho 2, depois a gente vai dar um passo de tamanho 1, e aí, quando a gente somar tudo, a gente vai ter
concluído 7. E como é que a gente implementa isso, né? E qual que é a complexidade disso? Será que a gente realmente melhorou dessa vez? Então, para implementar, na verdade, é bem fácil. É só a gente perceber uma certa recorrência. Então, o ancestral KU aqui que eu tô falando é o 2 elevado a késimo ancestral de U, ok? E aí, qual que é a recorrência? É você perceber que o ancestral 2 elevado a k de U é o ancestral 2 elevado a k menos 1 do ancestral 2 elevado a k menos 1 de U. É meio confuso falando assim, mas se você pensar nessa reta aqui, então o U tá na distância 0, por exemplo. Aí, quem que é o ancestral, o 2 elevado a k de U? Ele vai estar nessa distância aqui, né? E o ancestral 2 elevado a k menos 1 de U vai estar aqui. Então, o ancestral 2 elevado a k de U é o ancestral 2 elevado a k menos 1 do ancestral 2 elevado a k menos 1 de 1. Por quê? Porque a distância daqui para cá é 2 elevado a k menos 1. Então, é daqui que vem essa recorrência. E aí, com essa recorrência, a gente consegue, na verdade, implementar bem rapidinho o binary lifting. É só você fazer uma DFS e aí você anota quem que é o pai de cada um. E depois a gente faz 2 fors, que fica um para todo vértice e outro para toda a potência de 2 que a gente... Toda a potência de 2 não, né? Para todo expoente da potência de 2 que a gente quer olhar. E aí a gente calcula essa recorrência. Então, como a gente não pode ter muitos expoentes, né? Porque senão vai estourar o limite da questão, isso fica rápido. N log N, né? Então, é rapidinho de implementar. E aí agora, com esse binary lifting, a gente consegue implementar rápido a nossa ideia que a gente tinha pensado. Então, a gente vai primeiro, quais são os ingredientes? A gente vai anotar o tempo de entrada e saída de cada vértice. Aí depois, a gente vai pré-computar os ancestrais em potência de 2, né, que nem a gente acabou de ver usando o binary lifting. E aí depois a gente vai fazer o algoritmo que eu falei um pouquinho lá atrás, que é de dar passos de tamanho de potência de 2. E aí a complexidade final desse LCA aqui vai ser, a gente vai gastar N, né, N log N para pré-computar as coisas, porque aqui é N e aqui a gente gasta N log N. Mas aí na hora de subir na árvore, a gente vai gastar log de N por query para responder. Então já é bem mais rápido do que a gente estava gastando antes, que era O de N. E aí, aqui eu deixei uma questãozinha, acho que não clica, aqui, pronto. Então vamos abrir aqui o meu terminal. E aí essa questão é Company Queries. Então, eu tinha o nome dela aqui. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ler a entrada, né? Então, N é o número de vértices, que é o número de queries que a gente vai ter. E aí, essa entrada é meio chatinha. Não chatinha, mas não gosto quando é assim. Que ele dá o pai de cada vértice. Então, eu tô só escrevendo aqui os arrays. Os limites são 2 é 5. Então, a gente coloca aqui um cadinho a mais, só pra não dar problema. E aí, vamos ler a entrada, né? Então, pra toda aresta, para todo vértice, a gente vai falar quem que é o pai dele. Então, int pai, vamos ler o pai dele. E aí, como a gente está fazendo zero based, a gente vai diminuir 1 do pai. Get pai.pushback i g de pushback pai.
Ok, aí agora vamos fazer, né, o nosso primeiro passo, que é calcular os tempos de entrada e saída de cada vértice. Então, vamos fazer uma TFS normal aqui. Então, a gente vai receber o vértice, o pai do vértice, né? E aí, por enquanto eu vou só fazer a DFS normal. Vamos ver. Ó. Ok. E aí agora como é que a gente calcula o tempo de entrada e saída, né? Vamos ter um vetor, que vai ser o tempo de entrada, eu vou chamar ele de in. Tempo de saída eu vou chamar de out. E a gente precisa de um time, né? Que vai falar que horas são. Então, quando a gente chegou no vértice, a gente tem que falar qual que é o tempo de entrada dele, né? Então, vai ser T++. Um disclaimer é que... Ó, T++ não. Time++. Ó, tô bobeando, gente. Pronto. Mas então, esse mais aqui, ele só faz a operação depois que ele passa o valor do time pro in. Então é por isso que a gente está fazendo desse jeito. E o out do nosso vértice também vai ser time++. Ok, então a gente tem o tempo de entrada e saída de cada vértice. Vamos só ver se está funcionando para a gente prosseguir. Então, vou só printar aqui. Tudo certo. Ok, vamos ver se está funcionando. Então, comp queries. E aí, vamos pegar aqui a entrada, só essa parte aqui, né? Ó. Peraí que deu um probleminha. Qual foi o problema? Eu acho que é só o nome que é um problema. Vou mudar o nome pra hora. Melhor. Pronto. Esqueci de escrever aqui. If U diferente de P. Estou meio desatenta. Acho que agora vai. Ok. Era isso mesmo que a gente queria, então eu vou só desenhar a árvore do nosso problema para ficar mais inteligível. Então, vamos lá. A gente tem o vértice 0, né? Aí... Aqui, o pai do 2 é o 0,
É porque tá em um Based. Eu vou escrever primeiro em um Based pra não ficar confuso e depois a gente muda. Então, aí o pai do 2 é 1, o pai do 3 é 1, o pai do 4 é o 3 e o pai do 5 é o 3. Aí eu vou escrever de vermelho aqui, que é 0, que é 1, que é 2, que é 3, aqui, ó, aqui é 3 e aqui é 4. Aqui. Então, vamos ver se tá certinho. 0, aí vai pro 1. Aí fecha o 1, 2, vai pro 3. Vai pro 2, vai depois vai pro 3. Fecha o 3. Vai pro 4. Aí fecha o 4. Aí fecha o 3. Depois fecha o 0. Aqui. Acho que eu falei os índices todos trocados, mas acho que deu pra entender. Aqui. Então agora vamos continuar. Então, o que a gente vai fazer vai ser calcular agora os ancestrais em potência de 2, usando Binary Lifting. Então aqui, eu vou precisar criar um vetor que vai ser ancestrais, vou chamar de ANSI. Na primeira coordenada a gente vai ter qual que vai ser a potência, o expoente da potência. Então, como a gente tem n vértices, vai ter log de n, log na base de 2 no máximo. Eu acho que a gente pode fazer a conta, mas isso dá no máximo, acho que dá uns 20 para 2 é 5, mas eu vou colocar 30. Eu acho que não passa de 30, daqui a pouco eu pego a calculadora para conferir. Então aqui a gente tem as potências de 2. E aqui a gente vai ter quais são os vértices. Aqui. Então, vamos lá. Void, vamos chamar Binary Lift, ok? Vamos inicializar a gente vai começar inicializando cada vértice como o seu próprio ancestral, só porque no caso do primeiro vértice vai ser isso mesmo. E aí depois a gente vai chamar a DFS. E aí aqui eu preciso dar um jeito de escrever quem que é o pai de cada vértice. Então, para a gente servir de caso base. Então, aqui eu posso já colocar um ancestral 0 de U é igual a V. E aí, a gente pode até tirar isso aqui. Vamos deixar
deixar por enquanto. Mas então aqui a gente inicializa o pai. Ok? Eu só preciso colocar isso aqui embaixo. E agora vamos fazer nossa recorrência, né? Então, para igual a 0 e menor que Então, aqui a gente está escrevendo essa recorrência aqui, ó. Então, ancestral K de U é o ancestral K-1 do ancestral K-1 de U. Então, ancestral K, o nosso vértice é o ancestral de K menos 1 do ancestral de K menos 1 de I. Só deixa eu ver se a ordem desses formas está certa. Não, eu preciso colocar isso aqui. Ai. Ok. Acho que tá certo. E aí é isso. Ok. Agora a gente precisa implementar o algoritmo, né, do LCA. Então a gente precisa ficar subindo na árvore até achar o LCA da nossa query. Ok? Então, eu vou botar aqui. Então, vamos ler aqui nossas queries. Vou tirar isso aqui. Então, a gente vai querer calcular Cout, LCA de A, B. Então, vamos calcular o LCA. Então, para calcular o LCA, a gente precisa fazer aquela coisa, né? A gente precisa subir com o ponteiro e ver se o que a gente subiu já é ancestral ou não. Então, a gente precisa de uma função ancestral. Eu vou escrever ela aqui. Então, bool, como é que eu chamo? Is ancestor. Vou chamar ancestor. A gente vai passar um int A, um int B. E aí a gente isso aqui vai ser uma função que retorna se A é ancestral de B. Então, vamos lembrar aqui no nosso slide, o A vai ser ancestral de B quando o tempo de entrada de A é menor ou igual que o tempo de entrada de B e o tempo de saída de A é maior ou igual que o tempo de saída de B. Então, return 1 de A
menor ou igual que in de B and out de A maior ou igual que out de B. Aqui. Por fim, a gente vai fazer nossa função int LCA. Então, int A, int B. E aí, olha só. Se a gente tem que analisar uns casos. Se eles estão no mesmo... Se o A já for ancestral de B, a gente não precisa subir com o ponteiro, né? Então, a gente vai fazer assim. If ancestor A, B retorna A, que ele já é o ancestral comum. E a gente vai fazer a mesma coisa se o B for ancestral de A. E agora, a gente vai calcular os passos que a gente vai dar na árvore. Então, vamos começar com o maior passo possível, né? Que é 2 elevado ao máximo que a gente pode ter. Aí, enquanto o K... Esse aqui tem que ser menos 1, né? Pra me dar overflow. Overflow não. Mas enfim. Isso aqui, enquanto o K for maior ou igual que 0, a gente faz o K menos menos. Então, a gente vai começar tentando dar o passo do tamanho maior possível. E aí, se a gente conseguir dar o passo e ele não virar um ancestral, a gente sobe o nosso ponteiro. Então, se não ancestor, aí o A, o pai de K, de A e o B, A é igual ao pai de K, de A. Então, o que essa linha está fazendo aqui a gente vai tentar subir o A com o passo K. Se a gente conseguir subir e não virar um ancestral, a gente dá um passo mesmo, senão a gente fica onde a gente está. E percebe que se a gente der um passo, se a gente não conseguir dar um passo grande, não faz sentido a gente tentar dar ele depois que a gente subiu com A de novo. Então é por isso que esse for aqui dá certo. Tipo, assim, se eu não conseguir dar um passo com o K, com o A atual, não vai ser com um A depois que eu subir ele um pouquinho que eu vou conseguir dar o passo. Então, por isso que ficar decrementando o A ou o K dá certo, ok? E aí aqui a gente retorna o pai do A, porque foi aquilo que eu te falei, que eu falei pra vocês. Eu tô falando pai é ancestor, né? Anci. Porque a gente fica dando passo até não ser ancestral, então o próximo ancestral já é a resposta. Então, só conferir nosso código, o que a gente está fazendo. Então, aqui na DFS, a gente calcula a hora de entrar do vértice e a hora de sair do vértice, e aqui a gente só está guardando o ancestral dele. Aqui no binary lifting, a gente faz a nossa recorrência que a gente tinha falado. Aqui é o ancestor, a gente vê se o A é ancestral de B. E aqui no LCA, a gente fica tentando dar passos de tamanho de potência de 2 até a gente não conseguir dar mais nenhum passo. E aí acabou. Então vamos ver se tá dando certo. Acho que é isso, né? Eu tenho que printar com
né? Porque a gente tá no zero based. Ok, vamos tentar submeter. Eu sempre esqueço que no CSS tem que pegar o arquivo. Vamos ver. Ixi, veio aqui a gente levou um WA. Tá, eu vou dar uma olhada aqui no que a gente fez de errado e eu já volto. Oi, gente. Bem, o que eu estava fazendo de errado era a coisa mais idiota do mundo. Eu não estava chamando a função, então agora eu estou chamando o binary lifting antes de computar o LCA. Então antes a gente, a gente só tinha o primeiro ancestral do vértice, e aí deu muita sorte de ter passado no sample. Mas aí a única coisa que eu mudei foi essa linha aqui. Agora eu tô chamando o binary lifting antes pra gente calcular o 2 elevado a késimo ancestral de cada vértice. E aí agora submetendo. Vamos submeter. Agora dá certo. Então tava tudo certinho, só não tava chamando a função. E aí, a próxima coisa que eu tinha preparado pra gente era uma outra questão. Estou em dúvida se eu vou fazer ela aqui, porque eu acho que a gente tá gastando mais tempo do que eu tava pensando. Mas é o seguinte, essa aqui é um outro tipo de questão que você consegue usar binary lifting e não é só para calcular o LCA. Então eu queria trazer ela para mostrar que o binary lifting ele é uma ferramenta em si, sabe? Dá para calcular ele com outras coisas. Então é assim, você tem uma árvore e aí cada aresta da árvore vai ter um peso. E aí a nossa tarefa é responder queries da forma: qual é o max flow que passa do vértice A para o vértice B. Então, o max flow, que vai passar pelo vértice A até o vértice B, vai ser a menor aresta que tem nesse caminho. Vocês concordam? Porque é ela que vai ditar quanto de fluxo que vai poder passar. O problema é esse aqui. É um contest no CF que é só de árvore. Inclusive, eu recomendo vocês fazerem todas as questões. E aí, qual que é a questão? Então, a sacada dessa questão é que você consegue adicionar coisas na recorrência do binary lifting para conseguir calcular outras coisas. Então, nesse caso, como esse problema aqui ele se resume a saber qual que é a menor aresta entre dois vértices de uma árvore. E aí, você percebe que a menor aresta entre o caminho de dois vértices vai ser a menor aresta do vértice para o LCA e do outro vértice para o LCA. Então, o que a gente pode fazer é colocar na recorrência do LCA, junto com o ancestral KU, aí fala qual que é o ancestral o 2 elevado a késimo ancestral do vértice U, a gente pode colocar qual que é a menor aresta que vai do caminho que está no caminho do U e do 2 elevado a késimo ancestral dele. Então, deixa eu escrever aqui em algum lugar. Então, uma coisa que a gente pode pensar é como é que a gente usa essa recorrência, né? Porque pro binary lifting, o que a gente faz, a nossa recorrência é o ancestral késimo, né, do vértice U,
é igual ao ancestral K-1 do ancestral K-1 de U, né? Então, é aquela coisa que eu tinha explicado. A gente tá aqui no vértice U, né? U. E aí aqui é o ancestral 2 elevado a K dele, né? Vou chamar ele aqui 2 elevado a K. E aqui é o ancestral 2 elevado a K menos 1 do 1. E o U tá aqui no 0. Aí, essa recorrência, ela fala pra gente qual que é o 2 elevado a Késimo ancestral de U. Mas a gente pode colocar na recorrência também qual que vai ser a menor aresta que passa nesse caminho. E aí, qual que vai ser a recorrência disso? Vai ser a menor aresta que passa nesse caminho, é o mínimo disso, com a menor aresta que passa nesse caminho. Então, a recorrência vai ser ancestral. Ó, vamos chamar de ED, ok? Então, ED de KU é a menor aresta que é contida no caminho de U até o 2 elevado a Késimo ancestral de U, ok? E aí, qual que vai ser a recorrência disso? Vai ser parecido com a recorrência do ancestral. Então, ED de KU vai ser o mínimo entre... Aí, é o que eu tinha falado, a aresta desse caminho aqui, que a gente já tem computado. Então, é ED de K-1 U, né? E ED de K-1, e aí é essa aresta aqui. Então, é a aresta que está no caminho do vizinho 2 elevado a K menos 1 do U até o vizinho 2 elevado a K do U. Então, é do ancestral K menos 1 de U. Vocês concordam? Aí, então, essa primeira parte. Então, a aresta desse caminho inteiro vai ser o mínimo entre a aresta do vértice U até o 2, até esse ancestral dele aqui, né? E a aresta, a menor aresta que tá, que vai do ancestral K-1 de U pro ancestral K-1 do ancestral K-1 de U, que é o 2 elevado a K. Então, com essa recorrência, se a gente coloca isso no nosso binary lifting, a gente consegue calcular não só qual que é o ancestral que a gente quer, mas também qual que é a menor aresta que está contida nesse intervalo, nesse caminho. E aí, para calcular essa questão, eu acho que eu vou mostrar meu código ao invés de implementar com vocês para não demorar muito. Mas aí, olha só. Para calcular essa questão, eu já fiz ela aqui. Então, aqui eu tinha feito um outro cálculo de LCA, mas, enfim, é a mesma coisa, ok? E aí, a única coisa que vai mudar é, na hora de calcular a recorrência, a gente vai colocar essa linha aqui. Então, aqui eu tinha chamado de pai quando eu tinha feito esse código. Mas, então, o pai é o ancestral, então é aquela linha lá da recorrência do ancestral. A gente vai adicionar essa linha da recorrência da ED, que é o que eu expliquei pra vocês agora. Então, isso a gente muda. Isso aqui eu tava só debugando umas coisas. E na hora nessa função LCA, ela não tá retornando LCA, não. Ela tá retornando a menor aresta que vai ter do caminho de U até V, ok? Aqui no caso de A até B.
E aí eu tinha... Então, qual que vai ser o menor caminho, né? Vai ser, se eu tenho aqui meu U e o V, meu U tá aqui, eu tenho várias coisas aqui no meio, meu V tá aqui, né? Então vai ser a menor aresta daqui e a menor aresta, o mínimo entre essas duas arestas, né? Então, essa parte do código que eu acho que eu nem fiz isso da melhor forma possível, mas eu tô calculando qual que vai ser a menor aresta do A pro LCA de A e B e do B pro LCA de A e B. E aí é isso que eu retorno. Enfim, eu acho que eu não vou implementar essa questão não, porque eu já tô gastando muito tempo e aí eu vou deixar pra vocês implementarem. Mas é essa a ideia que eu falei, é só adicionar essas duas linhas de código. E aí vamos continuar nossa aula? Então, essa é uma outra questão. E agora eu vou falar de um outro tópico para vocês, que chama Euler-Tu. E aí é um tópico um pouco descorrelacionado com as coisas que eu tinha falado. Assim, ele tem um pouquinho de correlação, a gente vai ver no final da aula, mas é muito... ele serve para muitas outras coisas. Então, basicamente, o que é o Euler-Tu? A nossa árvore, ela é uma figura meio, assim, você não consegue representar ela num array, né? Ela tem vários filhos, várias ramificações. Não tem uma forma muito boa de você escrever um vértice atrás do outro e manter as noções que você quer. E aí o Euler-Tu é exatamente assim a melhor forma que você consegue fazer isso. E aí existem vários Euler-Tus e cada um desses Euler-Tus vai priorizar alguma informação que você está querendo manter. Então, assim, que nem eu falei, não existe a maneira perfeita de você conseguir representar uma árvore num array. Mas o Euler-Tu, ele vai te dar algumas formas, e cada uma dessas formas te dá algum ganho, sabe? Então, aqui eu tenho a minha árvore, e eu vou apresentar para vocês dois tipos de Euler-Tu. Ainda tem um terceiro, tem vários, assim, se você pesquisar tem vários tipos, mas eu tô trazendo aqui os dois mais úteis que eu acho. Enfim, o primeiro tipo, ele você vai anotar toda vez que você entrar num vértice e sair do vértice. Então, ele vai ser igual o seu tempo de DFS. É como se você tivesse pegado os tempos da DFS e aí, tipo, quem foi no tempo 1, aí escreve no array. Quem foi no tempo 2, aí escreve no array. Enfim, então, por exemplo, se a gente for olhar aqui, primeiro eu começo minha DFS no tempo 1, no vértice 1, aí eu escrevo 1. Depois eu vou pro vértice 2, aí eu escrevo 2. Aí eu saio do 2, aí eu escrevo 2 de novo. Agora eu vou pro 3, aí eu escrevo 3. Vou pro 4, escrevo 4. Vou pro 6, escrevo 6. Saio do 6, escrevo 6 de novo. Saio do 4, escrevo 4. E assim por diante. Então eu vou ter exatamente 2 vezes n números no meu array, ok? E aqui, esse Euler-Tu 2, ele vai ser um pouquinho diferente. A gente vai escrever um vértice toda vez que a gente vê ele. Então, se eu entro no vértice 1, eu escrevo 1, entrei no 2, escrevi 2, entrei no 1 de novo, porque eu tenho que ir pra cá, né? Aí eu escrevo 1 de novo, entrei no 3, escrevo 3, entrei no 4, escrevo 4, entrei no 6, escrevo 6. Voltei no 4, então escrevo 4 de novo. Voltei no 3, então escrevo 3 de novo. Fui no 5, depois fui no 3, escrevi o 3 de novo. E assim por diante. Então são duas formas aí de colocar uma árvore no array. E por que a gente quer fazer isso, né? Por que a gente quer eles falam de flatter, deixar a árvore numa estrutura retinha, assim. Mas é porque tem várias questões que você pensar numa estrutura de árvore é um pouco difícil, mas se você pensar numa estrutura de caminho, né, tipo num array,
é fácil de resolver. Então, o Euler Tool ele serve para isso. E aí, o primeiro Euler Tool, ele vai servir muito bem quando você quer manter a noção de subtree. Então, se você for ver, por exemplo, acho que coloquei a foto é aqui mesmo. Se você for ver, por exemplo, o intervalo que existe 3. Então, tipo, o primeiro 3 que apareceu e o último 3 que apareceu. Aqui dentro, eu vou ter meio que toda a subtree do vértice 3. Então, vai aparecer o vértice 4, o 6 e o 5. E aí, tipo, você vai ter nessa noção recursiva, né? Então, aqui dentro do 4 vai aparecer, vai ter todo o subtree do 4, que vai ser só o vértice 6. E aí no 5 vai ter todo o subtree do 5, que no caso é só ele mesmo. Então, ele tem muita noção de subtree. Enquanto o Euler Tool 2, ele vai ter muita noção de caminho. Então, se você for ver, deixa eu pegar um exemplo bom aqui. Aqui. Eu vou olhar a primeira vez que o 3 aparece e a segunda. Então, vai ter os vértices 4, 6 aqui dentro, que é esse caminho aqui. Aí, a segunda vez que o vértice 3 aparece e a terceira. Vai ter o 3 e o 5, que é esse outro caminho aqui. Então, esse outro Euler Tool, ele guarda essa noção de caminho. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês alguns ambientes que a gente consegue usar isso, ok? Então, eu deixei essa questão aqui do CSS, que ela é basicamente assim, eu te dou uma árvore e você quer executar queries do tipo, qual que é a soma dos valores nessa subtree? Cada vértice tem um valor, esqueci de falar isso. Mas, assim, você olha pra isso e você pensa, poxa, isso parece uma DP. Eu acho que dá pra fazer pra uma DP, né? Só que o problema é que se atualiza os valores. Então, ele também te dá queries do tipo, mude o valor desse vértice pra esse valor, ou esse outro valor. Então, fazer uma DP, que é uma coisa meio estática, é complicado. Você precisa ter uma outra solução que te permita ficar mudando os valores dos vértices. E aí, eu acabei de falar que o Euler Tool te dá uma noção boa de subarray, e é exatamente isso que a gente vai usar agora. Então, aqui, né, eu tinha falado, o primeiro Euler Tool, quando a gente pega duas vezes que o vértice aparece, dentro deles vai estar todos os vértices que aparecem no subarray deles. Então, o que a gente vai fazer? Qual que vai ser a nossa ideia? Então, a gente vai ter aqui o nosso Euler Tool. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos supor que o vértice V ele apareceu nessa posição e nessa posição. A gente quer meio que somar todo mundo na subtree dele, né? Então, é todo mundo que aparece aqui dentro. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um outro array que vai ter o mesmo tamanho do Euler Tool, só que ao invés de ter o V nessa posição, na primeira posição que o V aparece, ele vai ter o valor de V. Então, vamos supor que o valor de V era X. Ele vai ter X aqui, e aqui ele vai ter 0. Então, tipo, todo mundo que tá na subtree do V vai aparecer pelo menos uma vez nesse subarray. E quando ele aparecer, ele nesse segundo array aqui, ele vai aparecer uma vez, pelo menos uma vez aqui dentro, né? Então, quando ele aparecer uma vez, ele vai contribuir com
o valor do vértice aqui dentro. Então, o que a gente precisa, na verdade, é uma estrutura que soma todos os valores que estão daqui até aqui. E suporte update. Porque se fosse só somar, né, a gente podia só calcular um prefixo, mas a gente precisa updatar esses valores também. Então, a gente quer uma estrutura que soma em range e que updata também. E aí, essa estrutura é a bit. Não sei se vocês conhecem. Não vou explicar ela aqui pra vocês, que eu acho que foge um pouco do escopo da aula, mas eu vou implementar essa questão. Ela é rapidinha. Então, a gente só precisa calcular o Euler-2, e aí esse é o Euler-2 1, né? Então, ele é igualzinho o in e o out da DFS, né? Então, eu vou só copiar aqui a nossa função antiga. Vamos lá. Vim. Qual que é o nome desse? Subtree queries. Acho que eu já tenho ele aqui. Eu vou só apagar aqui pra gente fazer de novo. Tá. Então aqui é a bit que eu falei, eu não vou entrar muito no que ela faz, mas vocês podem só saber que ela faz isso de soma em query com update. E aqui eu tenho a minha DFS. Eu vou só colocar aqui vector de int in o out, né? E o gráfico que a gente precisa. Então, esse aqui a gente não vai precisar, posso apagar. Então tá tudo certo. Aí aqui, eu vou só apagar isso aqui, porque, né? Vamos fazer ele de novo. Então, a gente leu a entrada já. E aqui ele me deu, só vou conferir. Ele me deu o peso de cada vértice. Aí aqui ele me deu as arestas, então são menos uma aresta, tá certo? E aí depois eu vou ter que queries. Então vamos lá. While. Então, eu preciso responder. As minhas queries vão ser do tipo updatar, né? E somar na subtree. Então, vamos fazer o Euler-2. Eu vou, na verdade, fazer ele aqui na DFS, vai ser mais fácil. Vector de int Euler. Aí, então, toda vez que eu entrar num vértice, eu quero adicionar ele no Euler-2. Toda vez que eu sair do vértice, eu vou adicionar ele também. Aí, ok? Então, eu vou inicializar minha bit. Mas aí a gente precisa fazer aquele outro vetor que eu falei, que vai ser os valores dos vértices do Euler-2, né? Então, para todo mundo... lembra que a minha função in, ela vai me falar exatamente qual posição o vértice V aparece pela primeira vez no Euler-2. Então, se eu quero colocar o valor de V no novo array que eu estou construindo na posição
na primeira vez que o V aparece no EulerTool, eu só preciso fazer exatamente isso. Então, eu vou chamar aqui, vai ser vector de valores. E aí, ele vai ter 2 vezes n, né? E aí, o valor do in de i vai ser igual ao w de i. Ok? Então, vamos lá. Agora eu vou só ler as queries. Então, vai ser do tipo 1. E aí, se for do tipo 1, eu quero mudar o valor do nó S para X. Aqui eu falei o tipo. E aqui eu vou... E aqui o int e o nó S. Tipo S e aí o S menos menos, né? E aí, se o tipo for 1, eu vou ler chamar de new W. E eu quero mudar o valor de S para X. Então, eu vou chamar o update da minha estrutura. Ah, eu esqueci de inicializar minha bit. Então, eu quero criar uma bit. Ela vai chamar a bit. E eu vou passar o meu array val para ela, que ela vai ser em cima do val. Mas o val aqui. Ok? Então, eu vou chamar o update da minha bit. Aí, se a gente falar em cima, o update, ele soma x na posição i. Então, se eu quero trocar o meu i para esse novo valor, então eu preciso fazer bit. Eu preciso saber qual que era o valor que estava antigo, né? Então, vou chamar int old w. Vai ser query. Ind S, né? Porque eu quero a posição do EulerTool. E aí, o bit eu vou chamar o update no vértice ind S. E aí eu vou passar, eu vou querer subtrair, somar o novo valor e subtrair o valor antigo. Ok? E aí, se o tipo for o outro, eu só quero out, qual que é a soma de todo mundo que está no intervalo. Então, bit.query, aí o in do S e o out do S. Vamos ver se compila. Vamos ver se vai dar. Essas coisas dão muito segfault, 1 e 3. Ih, pera aí que deu ruim. Tá, gente, eu vou de novo debugar rapidinho e eu já volto. Oi, gente, eu voltei. Foi a mesma coisa da última vez. Hoje eu tô meio distraída, porque eu já fiz esses códigos, né? Aí eu fico assim, fico confundida o que eu fiz e o que eu não fiz nesse código atual. Mas enfim, eu tinha esquecido de chamar a DFS. Eu tinha esquecido de colocar o grafo. Então, foi bem facinho de resolver. Foi só isso que eu mudei. Eu vou submeter aqui. Então é isso. Aceitou. Eu espero que tenha dado para entender. Mas enfim, acho que
quando você pega a questão, escreve no papel e olha você mesmo, dá pra entender melhor depois. Ok, vamos voltar na apresentação, porque eu só queria falar mais uma coisa. Já tá acabando, eu juro. Tá. Então, a última coisa que eu queria falar é que dá pra gente fazer Euler-Tour pra calcular LCA. E aí, a gente vai usar o Array 2 do Euler-Tour, esse aqui. Porque ele guarda os caminhos, né, que eu tinha falado. E aí, tá certo. E como é que a gente vai fazer isso? Então, teorema. Seja ter uma árvore, né, e há o array correspondente ao Euler-Tour 2 dessa árvore. Então, um vértice W, ele é o LCA de vértices U e V, se somente se W é o vértice de menor profundidade no subarray A, I até J, em que I e J são os índices correspondentes à primeira aparição do vértice U e V em A, respectivamente. O que isso significa? Então, eu escrevi aqui o meu Euler-Tour 2 dessa árvore. Então, né, 1, 2, aí volta no 1, aí vai pro 3, 4, 6, enfim, tá aqui. O que isso significa? Se eu quero saber o LCA de 6 e 5, eu vou ver a primeira vez que o 6 aparece, a primeira vez que o 5 aparece, e nesse intervalo, o número que tiver a menor profundidade é o LCA deles. Então, nesse caso aqui, é o 3. Aí parece meio tipo, mágica, né? Mas existe um argumento formal que explica isso. Eu não vou dar o argumento formal de novo, eu vou dar uma intuição. Então, assim, se os vértices eles estiverem no mesmo caminho, assim, então se um já for um ancestral do outro, então é meio óbvio de ver, porque assim, é óbvio de ver que um vai estar dentro do intervalo, que um deles vai estar dentro desse intervalo. É porque a gente tem que mostrar duas coisas, né? Que o LCA vai estar dentro do intervalo e que ele é o menor em profundidade nesse intervalo. Então, se eles tiverem, se for um caso tipo esse, é fácil de ver que ele vai estar dentro do intervalo, né? Porque a primeira vez que o 3 vai aparecer, vai ser quando eu tava saindo aqui do 1, aí eu vou pro 3, aí eu vou pro 4, aí eu vou pro 6. Então, a primeira vez que o 3 aparece, eu já vou pros ancestrais deles, né? E aí depois o 6 vai aparecer pela primeira vez. Então, com certeza, o 3 está nesse intervalo de aparição. Aí, quando os dois vértices, eles não é um ancestral do outro, também é um pouco fácil de ver que eles vão estar nesse intervalo, porque, enfim, vamos supor que eu estou seguindo aqui a DFS. Então, 1, 3, 4, aí o 6 apareceu pela primeira vez. Aí eu vou voltar, e aí depois eu vou pro 5, e o 5 vai aparecer pela primeira vez. Então, para eu chegar no 5, eu tive que passar pelo 3, né, que é o LCA deles. Então, o 3 ele vai estar nesse caminho. Enfim, é um pouco daquilo que eu falei, que esse Euler-Tour ele guarda bem assim, a noção de caminho na árvore. Mas aí o que é mais difícil, eu acho, de mostrar é que o LCA vai ser o de menor profundidade no intervalo que ele aparece. E aí eu não vou mostrar o argumento formal, mas a intuição é que a DFS, né, você só volta para o vértice que você estava quando você acabou de explorar um ramo dele, né? Então, o 1, por exemplo, ele não vai aparecer no intervalo desse 6, do 3 e do 5, porque esse intervalo ele ainda está aberto, né? Tipo, eu preciso acabar de explorar esse ramo da árvore inteiro para depois eu voltar no 1. Então, enfim, é um argumento bem, né, não nada formal, mas é mais ou menos essa noção, assim, eu não vou passar por ancestrais mais antigos porque eles ainda vão estar abertos na DFS. Eu só vou voltar neles quando eu já tiver explorado
aquele ramo, sabe? Então eles não vão aparecer naquele intervalo que eu tô olhando. Mas aí, enfim, por que isso é interessante, né? Porque, então, se a gente tem um Euler tool, a gente pode criar um outro array aqui, né? Que vai ser os vértices, a profundidade dos vértices correspondentes ao do Euler tool. E aí, se a gente quer saber quem que é o LCA de 2 e de 4, por exemplo, a gente só precisa saber qual que é o vértice cuja profundidade é menor e está contido nesse intervalo do 2 até o 4, né? E aí, isso a gente consegue fazer, que nem eu falei pra vocês que tem a bit que calcula range, calcula querying range. Existem outras estruturas que calculam querying range de mínimo. E aí, dependendo da estrutura, né, existe uma estrutura que ela consegue, dado uma pré-computação, calcular esse mínimo em O de 1. Então, é melhor do que o que a gente estava fazendo até agora, né, que era log de n. É bem mais rápido. Eu não vou implementar aqui para vocês, porque eu acho que, né, já tem uma estrutura que a gente não falou e já tá muitas horas de aula, mas eu acho importante vocês saberem. Assim, eu pessoalmente nunca me deparei com uma questão que eu precisava fazer querying O de 1, mas certamente se existe código, existe história, então mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenha dado para entender pelo menos um pouquinho como é que a gente usa essas ferramentas. E é isso. Se vocês... Enfim, tem muito mais coisa para falar. Talvez eu volte nesses tópicos, que eu ainda vou falar mais coisa de árvore mais pra frente. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aí nos comentários que eu respondo. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.